Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui na Primavera Tintas e Ferramentas. Hoje estamos aqui com Adriano, mais um convidado especial, e ele é o representante da Atlas PowerTech. Seja muito bem-vindo, Adriano, se apresente aí para a turma. Obrigado pelo convite, primeiramente. Meu nome é Adriano, sou representante da Atlas, que envolve Atlas Casa, Atlas Pintura e Atlas PowerTech. E hoje vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Imagina, é sempre uma honra para a gente. Adriano, conta um pouquinho de sua trajetória, quando foi que você começou na Atlas? Tem quanto tempo de Atlas? Então, nesse segmento de material de construção, já são 13 anos de carreira. Trabalhei numa empresa de impermeabilizantes e há 8 anos atrás eu fui indicado a começar como preposto. E por muita sorte, né? Comecei como preposto, então na Atlas foram 3 anos como preposto, e por coincidência agora em outubro eu completo 5 anos como representante direto. 5 anos já. 5 anos Como direto. diz, né? Um total de 8 como preposto e representante já são 8 anos. Já são 8 anos. Sorte é Deus ajudando quem muito trabalha, né? Muito bem. Fala um pouquinho aí sobre essas divisões, o que é Atlas Casa, Atlas Construção e a Atlas Linha PowerTech. Então, a Atlas, ela celebra esse ano 59 anos de história e nessa última década tem investido muito. Nesses 8 anos atrás, a Atlas ela tinha aproximadamente 600 SKUs. E até hoje tem muita gente que imagina, quando se fala de Atlas, pensa que é algo que está falando só de rolo e pincel. Mas a Atlas hoje ela vai muito além, né? Há uns 2 anos tivemos uma divisão, né? Mas dentro da mesma empresa, né? Há uns 4 anos atrás veio a Primafer, que é uma antiga, né, do grupo Imbeta, e migrou para a Atlas, e hoje essa marca se chama Atlas Casa, mais voltada aí para os PDVs de ferragista e material de construção. Uma linha de assento sanitário, uma linha de hidráulica, mecanismo, enfim. Então, a linha Primafer se resume nisso. A Atlas Casa, que hoje é a Primafer, tem vários SKUs e atende muito bem esse setor de material de construção e ferragista, certo? E há uns 2 anos e meio, agregamos também a linha PowerTech. Começamos com 5 itens, que era uma lixadeira girafa, uma lixadeira de 180 milímetros, a rota orbital de 125 milímetros, um misturador elétrico e a linha de wireless, certo? E aí vem agora a linha da Atlas Pincéis, né? Que é a Atlas Pintura hoje, que envolve todas as ferramentas, rolo, pincel, desempenadeiras, o que é mais voltado mesmo especificamente para a linha de Pintura, muito bom. E hoje, como que você enxerga o mercado? O mercado, ele está olhando mais para essa linha casa, linha de acabamento, ou a parte de ferramentas? Como que você tem visto essa situação de mercado? Então, a gente tem uma ideia de que o mercado para pintura é como se fosse possível trazer poucas novidades. Já é um mercado bem abastecido, né? Então, acho que dentro da PowerTech e da Atlas Casa, que entra nesse tema de hidrossanitários, eu acho que tem mais potencial de crescimento. Mas é porque o nosso foco sempre foi a Atlas Pintura, né? Então, assim, a gente tem hoje um mix muito amplo, como eu falei anteriormente, vai muito além do rolo e pincel. Sim, hoje, como você disse, né? Quando você fala em Atlas, todo mundo já pensa na qualidade do rolo e do pincel, não conhecendo muito bem essa linha de produto da Atlas Casa e principalmente agora a PowerTech. Exatamente, exatamente. E você mencionou SKUs, o que são SKUs? SKUs é a quantidade de itens que a gente tem, né? O Para nosso a mix é gente bem amplo, esclarecer, né? são os produtos, né? As linhas de produtos de As cada linhas de setor. produtos, exatamente. Uma Bacana. trincha 395 é um item, né? Então, na minha época, eu imagino que eram 600 itens diferentes no nosso catálogo, e hoje, 8 anos depois, já aproxima dos 1.600 itens. Bacana, é uma empresa que sempre está inovando, né? Nunca fica acomodada com a qualidade que já tem. Exatamente, sempre inovando, trazendo novidades para auxiliar e trazer
benefício para o pintor no dia a dia, facilitar o dia a dia do profissional. E por falar em novidades, eu tive a honra de participar de um evento lá em São Paulo, a Atlas, que foi um grande lançamento. Fala um pouquinho sobre esse lançamento, o que é, qual é o produto e o que você espera desse novo produto no mercado. Então, o evento aconteceu nos dias 9, 10 e 11 desse mês em São Paulo e contamos com a presença de vários clientes parceiros. E esse evento ele foi realmente destinado para apresentar aos clientes parceiros dois lançamentos, né? A gente veio agora com a linha de assento sanitário, um assento premium, o sistema Soft Close, que traz inovação e qualidade aos pontos de venda e ao consumidor final. Desculpa. E lançamos também a nossa linha de fita crepe. Adquirimos uma indústria em maio desse ano e foram feitos vários testes até a gente chegar no ponto e lançar no mercado agora, nesse mês de setembro. Foram liberadas as vendas da nossa fita crepe imobiliária. E conta com dois modelos, a fita crepe uso geral, que é a fita que a maioria dos profissionais usa, e lançamos agora a fita crepe imobiliária, que é uma fita da cor azul, que ela traz mais qualidade na hora de você isolar, né? É uma fita premium, ela pode ter durabilidade de até 14 dias na área interna e 7 dias na área externa, resistente à umidade. E o grande diferencial, que ela mesmo estando aplicada nesse período, na hora do momento de você retirar, não vai soltar cola, não vai deixar resíduo para não danificar a pintura. A gente sempre teve a nossa fita crepe, só que por um momento antes de adquirir a indústria, era terceirizado. Então agora com a indústria a gente foi capaz de trazer qualidade e competitividade nesse grande lançamento que a Atlas trouxe agora nesse mês de setembro. Bacana. E sobre a fita, chegam muitos clientes realmente com essa dúvida sobre qual é a diferença, porque tem uma diferença boa de valor entre a fita tradicional, a fita branca e a fita azul. Então, basicamente, você diria que a diferença é a questão mesmo da durabilidade. No começo, os pintores, eles sempre iam só na tradicional. Hoje a gente está tendo uma boa demanda justamente nela, conhecendo já na parte prática a qualidade e a diferença de uma pela outra. Então a diferença basicamente é essa durabilidade. Exatamente. A fita branca ela é uma fita uso geral, né? Essa aqui também é, mas aquela fita ela é como se fosse uma fita econômica, né? Ela vai atender o cliente ali naquele momento, vai atender o profissional ali naquele momento, mas essa daqui ela traz especificamente essa qualidade e a durabilidade durante a aplicação. E aprendendo a falar assim bonito, né? SKU, esses produtos agora que vocês lançaram foram essas que você citou anteriormente, mas é um produto que não fez parte desse lançamento agora, mas também não é um produto novo, né, no portfólio da Atlas, que é esses produtos aí que estão ao seu lado. Fala um pouco mais deles, por favor. Sim, além da fita crepe, né? Esses lançamentos exclusivos agora nesse evento que tivemos em São Paulo, né? Nos dias 9, 10 e 11. Só que durante todo o ano a Atlas vem trabalhando justamente para trazer inovação, qualidade e segurança para o profissional, né? Então nesse período a gente lançou uma linha de trinchas imperial. Essa daqui é uma trincha angular, que ela facilita o recorte. Ela tem uma cerda sintética multiuso, pode ser aplicada com todo tipo de tinta, né? E a gente tem essa imperial angular e tem a imperial normal, ambas com esse cabo de madeira, com essa embalagem bem legal e multiuso, né? O grande diferencial dela é esse. Então a gente lançou essa, lançamos aqui o nosso Veda Mancha, né? Para fazer a proteção de móveis, de portas e janelas durante a pintura. Veio muito forte, né? A venda desse produto. É um plástico eletrostático que vem acompanhado da fita e a Atlas lançou ele em 4 tamanhos, de 45 centímetros, 90, 1,50 e 2,40, todos eles com 20 metros de comprimento. O uso é super fácil, né? Você desenrola, aplica a fita no limite da superfície que você quer isolar, chegou lá, você recorta e depois tem como você expandir o plástico. O de 45 centímetros vai te dar uma altura de 45 centímetros. Um lançamento que veio muito forte mesmo, e hoje a gente tem uma vendagem muito bacana. Outra linha que
que veio muito forte também foi a linha das desempenadeiras, Nivelo Pro. A Atlas tinha uma desempenadeira chamada Berox, de 60 centímetros, só tínhamos esse tamanho, mas ela tinha um valor agregado alto. E a Atlas agora lançou essa linha, né, esse conjunto aqui. Eu falo um conjunto por quê? Porque são 4 tamanhos para atender diversas necessidades do pintor. Essa desempenadeira, ela é muito usada no sistema de massa rolada, o que traz agilidade na aplicação da massa para o pintor. Você pega um rolo, aplica a textura com esse rolo, a massa com esse rolo, e assim, geralmente o pessoal colocava essa massa com rolo de textura. Hoje a Atlas já tem um rolo de massa rolada. Um outro lançamento Nivelo que Pro veio, também. da linha Nivelo Pro. E são 4 tamanhos, 25, 40 e 80 centímetros. Tem um diferencial que ele tem um cabo. Esse cabo ele serve nos 4 tamanhos. Esse cabo é para quê? Para o profissional trabalhar também com um prolongador. Talvez ele consiga enmassar um teto e deixar ele num acabamento bem legal, sem precisar subir no andaime ou numa escada, né? Inclusive, a gente recentemente gravou um conteúdo com o pintor, com o Gianni, nosso parceiro. Um abraço, Gianni. Onde ele faz justamente essa aplicação. Ali a gente estava falando até da qualidade da massa, mas a utilização ele faz exatamente dessa forma. Ele rola a massa na parede e depois vem com a desempenadeira. E ali ele cita muita questão também, não só da praticidade, né, que ele ganha uma agilidade ali na aplicação, mas como acabamento. Ele citou que o acabamento, a questão da lixa, facilita muito também. Auxilia bastante. O lixamento depois ele fica bem mais fácil quando você utiliza a desempenadeira. A ferramenta adequada. Né? E depois para lixar, a Atlas acompanha o pintor do início ao fim, né? Na parte de isolamento, seja com a fita, seja com o veda-mancha, nos recortes, na parte de aplicação da massa, e agora vamos falar do lixamento. O que a gente tem da Atlas, a linha PowerTech, para poder ajudar ali o pintor, auxiliar o pintor nessa parte de acabamento, na massa corrida na parede. Sim, a gente, além das lixadeiras em 3 dimensões, que são a de 150 milímetros, que é a rotorbital que eu tenho aqui, hoje é uma lixadeira muito moderna, uma lixadeira brushless, ela não tem escova, uma lixadeira silenciosa, e eu costumo dizer que essa lixadeira nossa ela é polivalente. O pessoal usa ela em vários segmentos dentro da obra, desde a madeira, desde a massa, e até mesmo no ramo automotivo o pessoal tem usado muito essa lixadeira. Acabamento em marmorizado. Acabamento, fazer o polimento, né, em efeitos. Então, eu costumo falar que essa daqui é a menina dos olhos. E, além disso, tem ela 180 milímetros, que é uma lixadeira exclusivamente para parede. E hoje temos 2 girafas, né? Que uma é a primeira que nós temos. Ela não é brushless, mas ela tem um sistema de autoaspiração. Ela vai ter uma boa sucção de pó sem ter o auxílio do aspirador. E recentemente lançamos uma girafa também, um pouco mais leve, mais moderna, brushless, mais silenciosa, mais leve. Porém, para ter o zero pó, ela precisa do auxílio do aspirador. Que o aspirador nós também temos, né, que foi lançado juntamente com essa lixadeira airless, essa lixadeira girafa. Falando de lixamento, eu não posso ficar sem falar dos abrasivos. A Atlas hoje oferece uma linha completa de abrasivos, inclusive para os 3 tamanhos de lixadeira que nós temos. A 150 milímetros, que é da rotorbital, a 180 milímetros e a 225 milímetros, que é a girafa. São aí 5, 7 e 9 milímetros. E a gente tem 2 sistemas de disco abrasivo. Temos o de papel, que ele é um sistema exclusivo no mercado. Esse de papel, por que ele é exclusivo? O nosso disco abrasivo ele tem uns veios na lixa, para ter uma refrigeração melhor, porque o que desgasta a lixa com rapidez é a temperatura, é o calor. Uhum. E aqueles veios conseguem refrigerar um pouco durante o lixamento, e nos veios ele acumula o pó, que a máquina não consegue aspirar, e mantém os grãos livres para ter um lixamento melhor. O profissional vai ter um rendimento maior e durabilidade maior da lixa.
Então parece uma coisa simples, mas o simples fato do disco girafa da Atlas ter esses veios, ele acaba aumentando a durabilidade, né? Durabilidade Custo-benefício, né? e qualidade no lixamento. E além desse de papel, lançamos também um disco telado. O de papel chegou primeiro, e o disco telado também ele veio para ficar. A gente atende os dois mercados, tem que prefere o telado, tem profissional que prefere o de papel, mas o telado ele tem um diferencial em relação a custo-benefício, a durabilidade dele é maior, dá um acabamento melhor. E tem um diferencial que as lixadeiras, infelizmente, elas não têm um padrão de furo universal. E tem lixadeira que são 8 furos, tem lixadeira que são 6 furos, mas o disco abrasivo telado, eu classifico ele como um disco universal. Por quê? Ele vai servir em qualquer lixadeira, ele não precisa dos furos, entendeu? A sucção do pó é feita através dos furos da própria tela da lixa. Então, assim, ele é muito eficiente e tem essa questão do profissional comprar ele e não ter que chegar lá na obra e voltar aqui para trocar porque não bateu com os furos. Então, o telado também é um produto que tem uma boa aceitação no mercado e a durabilidade muito boa e um acabamento excelente. Que bacana. E para a gente encerrar esse assunto sobre os produtos da Atlas, especificadamente, tem um que também é um que o pintor tem que ter, que é Airless. Um pouquinho mais sobre Airless. O que é Airless para quem não conhece ainda, para quem às vezes não sabe que a Atlas tem a Airless própria também. Sim, a Airless foi um produto que a gente sentiu a necessidade de ter no mix, no nosso portfólio. E é um produto que, às vezes, o profissional ele tem um pouco de medo, de receio, não vou conseguir usar, não vai dar certo. Mas é um produto assim que tem uma eficácia muito boa dentro da obra. Eu falo porque em relação a ganho de tempo. Uhum. E você pode fechar o profissional pode fechar um orçamento e com o auxílio de um Airless ele reduzia aí, dependendo do tamanho da obra, pode reduzir até 2 dias, 3 dias no prazo de entrega da obra. É um produto hoje que a gente tem uma qualificação, a gente faz vários treinamentos, vários cursos, onde a gente explica o funcionamento, né? É um produto melindroso, sim, mas desde que você siga as normas como lubrificação e limpeza, é um produto que você vai ter ele por vários e vários anos. Eu acho importante ressaltar também que a PowerTech ela tem uma rede de assistência técnica em todo o Brasil. Inclusive aqui em Anápolis nós temos assistência técnica, né? É o EGUT, e muito capacitado para estar atendendo aí. E eu acho que isso aí traz credibilidade para a marca, essa questão da assistência técnica, né? Sim, uma coisa que eu sempre falo, principalmente para minha equipe de vendas, eu acho que o importante não é só ir ali e vender, né? Você tem que dar todo o suporte para o cliente. Então, acho que o mais importante da parceria é justamente isso. E passa muita confiança, muita credibilidade quando você tem todo esse suporte, né? Imagina o cliente ficar desassistido. Às vezes ele deu algum probleminha na máquina e ele não tem onde levar. E aí a gente tem essa assistência aí fornecida pela Atlas, né? Muito bacana. E uma das coisas que aumenta a durabilidade da máquina que você falou é a limpeza, é a manutenção periódica, no caso. Seria quase como se fosse um carro ali. Quanto mais eu uso, mais eu tenho que dar manutenções. Exatamente, né? A nossa Airless ela veio preparada para trabalhar com tipos de tinta. Você tem que saber exatamente qual tinta você vai usar, tem os bicos. A Uhum. gente tem 18 bicos diferentes de alta e baixa pressão. E aí o profissional sendo auxiliado, tendo esse treinamento, esse curso, ele vai saber operar a máquina e trazer um alto desempenho para suas obras, né? E a questão dos treinamentos, ele é muito importante, ele é muito importante. A gente sempre frisa esses dois fatores, a lubrificação e a limpeza, né? Mas seguiu esses passos aí, é uma máquina que pode auxiliar bastante e vai estar com você funcionando perfeitamente durante muito tempo. Muito tempo, que bacana. Você citou treinamentos. Como que a Atlas enxerga e capacita os profissionais para poder utilizar os seus produtos? Então, a gente tem diversos tipos de treinamento, desde vendedores, balconistas, é, um vendedor novo que talvez não venha de outro segmento, a gente tem um treinamento inicial
vamos fazer o ABC ali, a trincha gris, a trincha cerda preta, a trincha sintética, os rolos de lã alta e baixa. Então a gente tem esse treinamento básico para uma pessoa que está começando. A gente tem também um treinamento muito bem preparado em relação às lixadeiras, a linha PowerTech de modo geral, né? Como você mesmo sabe, né? A gente faz alguns eventos aqui na parceria com a Primavera Tintas e a gente, aí num prazo de uma hora e meia, a gente consegue falar muito bem das especificações de cada produto, né? A gente tem amostras de todos os produtos, a gente pode a gente traz para o pintor sentir mesmo, usar o produto, Aplicar. aplicação, uso, voltagem. Então, assim, o treinamento ele é bem dinâmico, onde a gente fala das partes técnicas, das especificações, e também ele tem um treinamento prático, onde ele tem acesso a essas ferramentas, né? Então, a gente tem uma estrutura muito boa, com inflável, um coffee break com a galera, entendeu? Então, assim, hoje a gente está bem... Isso é a nível Brasil, E tá? até para poder manter um relacionamento direto com o cliente, né? É o cara Exatamente. que realmente vai usar o produto e dar o feedback ali. Exatamente. Muito bacana. A pergunta foi muito voltada para a gente apresentar aos olhos da empresa, aos olhos da Atlas. E aí, falando um pouco mais sobre aos olhos do lojista, gostaria de salientar que a gente sempre tem esse respaldo da Atlas. Nós sempre fazemos, né, treinamentos constantes, tanto com a equipe de venda, tivemos alguns, e quanto agora mais constante ainda, treinamento com os nossos clientes, com os nossos pintores, porque é aquela política do ganha. É óbvio que a Atlas vem, fornece toda essa consultoria, todo esse treinamento, tanto para os meus vendedores quanto para os nossos clientes, os nossos pintores, e com isso eles vão ganhar mais confiança na marca. E assim a Primavera Tintas é esse canal, é esse meio para poder apresentar esses novos produtos. E eu acho que quem vai mais ganhar nessa história toda é o nosso amigo pintor, né? Porque ele vai ter realmente ferramentas de confiança, com os treinamentos ele vai saber para que serve, como que utiliza, como que dá manutenção e vai entender o quanto aquilo vai realmente agregar valor ali na sua mão de obra. E falando um pouco mais disso, vou encerrando essa parte, mas já fazendo um link para uma pergunta que muitas das vezes em reuniões aqui com a minha equipe de vendas a gente escuta muito, que é o nosso cliente indagar a ferramenta pelo valor agregado. Por exemplo, você vai pegar um Airless, ela tem um valor agregado dela por tudo aquilo que ela entrega. Assim como, por mais que ela é pequenininha, mas a qualidade que tem, igual você disse, a menina dos olhos, não dá para ser uma coisa que custe lá embaixo, porque tem valor agregado. A partir do momento que o pintor compra uma ferramenta, isso é um custo ou é investimento? É um investimento É um assim na investimento. lata. É um investimento. É um investimento. Eu imagino que, não só nesse ramo, mas como profissional que tem, né, uma mão de obra qualificada, né, esse profissional, tudo que traz praticidade e qualidade na entrega do serviço é um investimento, com certeza, né? Sem falar da rapidez da entrega da obra. Rapidez na entrega da obra significa pegar outra obra mais cedo, antes, Mais rápido. mais rápido. E ele entrou nesse ciclo, com certeza ele vai ter mais serviço e vai ter, consequentemente, mais renda. Sim, para a gente fazer uma continha básica, que a gente até estava conversando um pouco sobre isso antes. Por exemplo, um pintor vai pegar uma obra ali, um determinado serviço, suponhamos que ele pegue ali por R$ 2.000. Ele não tem ferramenta, simplesmente rolo e pincel e lixa manual. Então ele vai entregar aquela obra, suponhamos que com 7 dias. Agora, uma pessoa que está com as ferramentas adequadas, vamos falar desde o rolo para poder rolar a massa, desde a Nivelo Pro ali para você poder já espalhar a massa de forma uniforme, você já vai ganhar mais praticidade na hora de lixar, lixou, você não gera muita sujeira, muito pó ali na obra, na casa do cliente. E suponhamos que com todo esse mix que o pintor tem, ele, por
todo esse valor agregado que gera por todo esse investimento, ele consiga cobrar nessa obra, ao invés dos 2.000, cobrar 2.600. Então, ali já temos essa diferença, né? Um que sem ferramentas cobraria 2.000, o outro cobra 2.600. E quem que vai entregar essa obra mais rápido? O de 2.600. O de 2.000, diríamos que ele entrega num prazo de 7 dias. A outra pessoa, além dele agregar valor na mão de obra dele, ele consegue entregar ali com 4 dias, vamos colocar 3 dias a menos, como você disse, às vezes um prazo a mais para ele já pegar outra obra e ainda agregou valor. E pro cliente, o cara que vai contratar o profissional, quem que vai gerar mais credibilidade ali na mão de obra? O pintor que chega, eu não tenho rolo, não tenho pincel, não tenho ferramenta. Ou que chega já todo ferramentado, diríamos assim. Uhum. Gera credibilidade. Gera credibilidade. Na medida que ele tem as ferramentas que beneficiam e traz agilidade para o dia a dia, com certeza isso gera mais credibilidade mediante ao contratante, ao cliente Sim. final. E até mencionando isso, como eu disse, eu citei esse exemplo que a gente já tem uma diferença na mão de obra e uma diferença no prazo de entrega. Então, outra coisa também, às vezes o cliente vai pintar uma empresa e ele precisa entregar aquela obra o quanto antes, né, para poder funcionar. Então, ele não vai enxergar que o de 2.600 está cobrando mais caro, ele vai enxergar valor porque ele precisa da obra antes também. Então, assim, se essa pessoa, esse profissional, ele chega, ele consegue agregar mais valor na hora que o cliente vai escolher. Ele acaba indo pro profissional, certo? Você tem alguma história, assim, de prática que os clientes nos eventos, nesses treinamentos, eles chegam em você e falam, olha, obrigado pelo treinamento e eu desde quando eu investi eu tive ganhos assim de produtividade. Tem vários relatos de pintores que às vezes falavam, não preciso, é caro, mas a gente mostrando na prática, nesses treinamentos, que vale a pena o investimento. Numa outra circunstância, quando você encontrou, eu tive vários depoimentos mesmo. Cara, comprei a lixadeira, valeu muito a pena mesmo, e a Arles também, vários depoimentos de Arles, né? Eu lembro de uma história muito legal de um cliente que pintava aquelas taças ali, era no rolo, no pincel, lugar alto, e depois ele acabou investindo na Airless. E ele conseguiu, por exemplo, ele levava 2 dias para pintar uma e ele passou a pintar duas num dia só, muito bacana. E uma das coisas, uma das queixas que muitos pintores chegam comigo é mão de obra. Então, assim, antigamente era engraçado. Vários clientes chegavam, você tem um bom pintor, um bom profissional para poder me indicar? Claro, tem vários parceiros aqui. Hoje, sabe quem que me pede indicação de pintor? O próprio pintor. Porque justamente nessa correria, às vezes ele precisa terminar essa obra, já tem outra pessoa, porque ele também, conforme ele tem a empresa, ele vai gerando credibilidade no mercado e mais clientes vão querendo ali fechar o trabalho com ele. E aí falta mão de obra, às vezes, para ele conseguir pegar mais obras, para poder escalar o próprio negócio. E, e uma das formas assim que eu vejo que a gente sempre conversa, quem está saindo na frente nesse sentido é justamente quem investe na ferramenta. Porque pensa comigo, fazendo aquela conta básica dos 2.000 para os 2.600 de mão de obra, R$ 600 ali, ele já é um valor que ele ganha mais, tanto para poder pagar a ferramenta, quanto seria um funcionário extra ali que ele estaria pagando e ele já ganha alguns dias a menos, né, para poder fechar outra obra. Então, é uma das coisas que tem dado certo para várias equipes de pintores hoje. Ao invés de encarar essa dificuldade de mão de obra como um grande problema, que infelizmente fato mas eles não ficam de braços cruzados, eles vão atrás e falar, não, eu tenho que encontrar um meio de lidar com isso. E eles têm encontrado justamente investindo em ferramentas. Sim. E essas pessoas estão cada vez mais se sobressaindo no mercado. Sim. Hoje, o pintor, ele tá mais exigente, ele adquiriu mais conhecimento, ele tá mais curioso. Isso é bacana.
Essa curiosidade faz com que ele realmente invista. E levando em conta também, o consumidor final, ele também está mais exigente. Sim. Com essa onda da internet, a informação chega muito rápido. E a gente vai surfando essa onda, a gente posta, a gente leva informação através desses canais. E hoje o consumidor final, geralmente ele já chega na sua loja sabendo o que ele quer. E não é só em relação a isso, mas também na entrega da obra. O pintor hoje ele entrega uma casa limpa, ele termina uma obra, não tem sujeira, não tem lixo dentro da casa. E isso daí oferece muito o quê? A lixadeira elétrica, o água de O pó. aspirador. Vai facilitar na hora dele limpar e entregar uma obra limpa, porque o consumidor final está mais exigente por conta disso. Então, assim, é uma cadeia que realmente que vem para favorecer mesmo o profissional, para entregar uma obra mais rápido, uma obra limpa e que vai atender perfeitamente o cliente, o que ele precisa e espera. Uma academia que eu era cliente há um tempo atrás, e a gente sempre observa, né? A gente da área da pintura, do acabamento, a gente sempre observa. Tinha uma equipe de pintura lá atuando enquanto tinham clientes, enquanto tinham pessoas lá treinando, eu incluso. E a galera tava justamente lá lixando, deixando, mas sem a ferramenta apropriada. Então imagina para o cliente e para o dono, né, daquela academia, por exemplo. Qual que seria melhor ter uma empresa ali que tivesse se especializado com a lixadeira e com o aspirador de pó, ele conseguir realizar ali a reforma e sem gerar transtorno para o cliente com aquela situação, porque mesmo entendendo, né, ali a situação por trabalhar na área aí de pintura, eu também me senti desconfortável e vi várias pessoas ali desconfortáveis com aquele tanto de pó, né? E enquanto eu conheço vários profissionais que investem e já vi já em obras que, cara, limpo, muito limpo, usando as ferramentas adequadas. É isso aí. E o quanto você acha que dá para oferecer em nível de performance, produtividade e, resumindo, sendo bem franco, dinheiro no bolso do pintor devido a esse investimento, como você disse, não é custo, é investimento. Sim, né? Justamente ele estando mais preparado vai gerar credibilidade e pode ser que ele ganhe orçamentos, né, cobrando um valor não mais alto, mas o valor que realmente vale, né? Sim. E o pintor também, essa mão de obra hoje, ele se valorizou. Oh. Qualificou tudo, né? É uma cadeia, né? E em redução de tempo, cara, a gente coloca aí que pode chegar até 20% do tempo de economia, até 20%. Uhum. Né? E sem contar agregar valor, como agregar você disse, valor, né? Porque é uma mão de obra mais especializada, ele tem conhecimento, participa dos nossos treinamentos. Sim, sim. A Atlas pensa muito nessa questão, não só nas lixadeiras, não só na linha PowerTech, mas o rolo em si. Por exemplo, a gente tem uma linha Profimaster, uma linha profissional, onde a gente tem um rolo duplo. Rolo duplo, 46 centímetros, pintar um paredão, o cara ganha um tempo absurdo. Ele vai economizar 50%, porque se você calcular que você vai passar um rolo ali 2 vezes maior, enquanto você passa uma vez com o rolo duplo, você vai ter que passar 2 vezes com o rolo de 23. Então, sim, são várias ferramentas que a gente traz justamente para isso, para trazer agilidade. No rolo para poder ir ganhando ali na mão de obra e juntando para poder investir no airless. E aonde encontrar airless é óbvio, né? Na Primavera Tintas. E por falar nisso, para aproveitar a deixa, quem acompanhou a gente até aqui, gostaria de ressaltar, em parceria com a Atlas, a gente, desde quando a Primavera Tintas começou, a gente tem essa parceria com a Atlas. Então, não só durante esses 5 anos do Adriano, mas um pouco além disso. Então, quem nos acompanhou até aqui, pode vir falar comigo que vai ter desconto especial em qualquer produto da Atlas, seja a linha casa, seja a linha pintura ou seja a linha PowerTech. 20% off, só falar comigo, beleza? Eu vou precisar da parceria aí. E gostaria que você convidasse também os pintores que estivessem assistindo para o próximo treinamento que a gente vai ter. Sim, maravilha. No próximo dia 18, nós estaremos aqui com toda a estrutura que foi citada anteriormente. Venha atrás do conhecimento técnico, venha experimentar.
as lixadeiras, a airless, todos os mostruários aqui, além do coffee break, uma coisa que eu não falei anteriormente, sorteio de brindes. Geralmente a gente proporciona isso também. Então, no próximo dia 18, a partir das 8h30, nós estaremos aqui na Primavera para trazer mais um treinamento. E o que comemoramos mesmo no dia 18? Dia do pintor? Isso aí, o seu dia, pintor. Dia do Então, pintor, né? O cara que é o venha responsável comemorar com a gente. para a gente chegar onde a gente chegou, né? São os pintores, né? Sim, sim. E olhando aí, agora voltando, olhando pro futuro, pro ano que vem, para os próximos anos, como que você enxerga tanto a Atlas com relação a novos lançamentos de produtos, quanto a essa especialização ao comportamento do pintor da mão de obra? Então, a Atlas não para. O que tem de lançamentos por vir aí até o primeiro semestre do ano que vem, muita coisa bacana, não posso antecipar muita coisa, mas Sem spoiler. a gente tem várias novidades aí que vem aí para o primeiro semestre de 2026. E em relação à sua segunda pergunta, eu acredito que o pintor mesmo, que ele pegar essa trajetória, fazer esses investimentos aí, ele vai largar na frente. Porque o mercado vai exigir isso. Chega um momento que o próprio cliente ele começa a ser mais seletivo nesse sentido. Exigente, né? O que nós falamos anteriormente, o cliente ele vai estar mais exigente, porque as informações chegam, né? Sim, sim. Com uma velocidade muito maior do que há 5 anos atrás. O próprio cliente ele tem acesso a essas mesmas informações e acaba entendendo ali a diferença entre um profissional A e um profissional B. Isso não significa que o cliente final tem uma opinião formada que ela não possa ser mudada, onde é muito importante o pintor, o seu vendedor fazer uma consultoria. Isso é muito importante. Ele quer que eu quero uma tinta A, acabamento X, para quê? Você vai pintar que ambiente? O que você espera? O que você quer? Isso. Então você pode reverter isso e isso daí você ganha o cliente muito. Sim. A partir do momento que você está preparado para falar e você falar com propriedade, você pode reverter, né, e levar essa consultoria para o cliente, deixando ele muito feliz com o acabamento final. E se você conseguir isso daí, quando ele precisar de novo, é só você e toda indicação. Eu acredito muito nessa área nossa, ramificando, né, com indicações. Porque a indicação gera credibilidade. Eu não conheço nenhum pintor. Adriano, você tem um pintor para me indicar? Fala, olha, eu tenho um cara aqui perfeito, que entregou minha obra dentro do prazo que a gente combinou. Isso hoje é muito importante. Exatamente. Uma coisa que muitos pintores às vezes não cumprem, né? Combinou dentro do prazo, valor justo e deixou a obra limpinha. Então, acho que para você, profissional pintor, eu acho que tudo isso é muito importante para você, justamente para você cada vez mais agregar valor aí na sua mão de obra e sair à frente do mercado. E falando de mercado, esse mercado tá consumidor, como é que tá com relação à parte de acabamento, à parte de pintura mesmo? Como que você vê o cenário para o próximo ano, que já está batendo a porta aí 2026? Sim, sem sombra de dúvidas. O mercado ele está aquecido e essas novidades vêm caindo no gosto do consumidor final. Os acabamentos que tem hoje, né, que as marcas de tinta oferecem, né, o cristal, o cimento queimado, o efeito mármore. Todos precisam da ferramenta adequada. Adequada, né? A gente sabe aí que para você manipular um cristal, as ferramentas têm que ser inox. Exato. Então, entre outros, né, outras coisas. Essa desempenadeira Nivelo Pro de 25, tem muita gente utilizando ela para o cimento queimado e para o marmorizado. Então essa de 25 o pessoal está gostando muito. E a gente acompanha esse movimento do mercado, né? A linha hidrorrepelente, a linha emborrachada, o quanto cresceu, né? Então são tendências de mercado que vem e eu acredito mesmo que para os próximos anos venham mais acabamentos, mais inovações. E isso se deve muito ao que você disse lá atrás, né? Ao acesso de informação. Porque tanto o pintor quanto o consumidor, ele está cada vez mais com mais acesso a essas informações. Tanto ao lançamento da ferramenta, quanto ao lançamento do produto e saber aquele produto, qual a ferramenta
ideal ali que eu utilizo para poder aplicar. E para o pintor, a gente já falou que para ele sair à frente, ele tem que investir nas ferramentas. E para ele sair na frente ali, como o contato com o cliente. O que você sugeria ali para nossa audiência? Você como um vendedor há muito tempo, conhecendo o mercado nosso, qual que é o linguajar, qual que é a forma que ele tem que se postar, qual é a forma que ele tem que falar com o cliente durante o atendimento e para também ganhar os orçamentos. Eu volto a falar que eu acredito que a consultoria Uhum. é o melhor passo, né? Porque assim, a gente sabe que tem vários pintores que já têm uma agenda extensa, já tem vários Sim. serviços aí, até mesmo já para começo do ano. Se tornou autoridade ali, né? A gente sabe que tem esse pintor, mas tem mercado para todo mundo. Eu acredito que para você pegar mais orçamentos e orçamentos com qualidade, que vai trazer rentabilidade, ganhos, eu aposto muito na questão do conhecimento. Uhum. Através do conhecimento que ele adquirir, participando de cursos, indo atrás, e às vezes até o YouTube fornece muita coisa legal, né? Vários aplicativos tem o conhecimento para ele realmente mesmo ser um consultor, ele não ser só um pintor. Sim. Ele chegar e entender a necessidade do cliente e entregar aquilo de uma forma. Uma empresa de pintura, ela não é simplesmente uma prestadora de serviço, vai lá, pinta a parede e pronto. A partir do momento que o cara abre, o pintor ele abre uma empresa, ele é uma empresa como qualquer outra. Então ele tem que saber, eu acho que o primeiro ponto, como você disse, vender. Eu acho que esse é o termo. O pintor ele tem que vender. Ele tem que saber vender para isso. Para isso ele tem que ter o conhecimento. Segundo ponto, marketing. Ele tem que divulgar o trabalho dele. Acho que gera muita credibilidade, mostrar antes e depois, mostrar que ele ali é uma autoridade, sabe aplicar um cimento queimado, como é que fica ali para o cliente. E terceiro ponto, não menos importante, que eu vejo muitos clientes nossos com dificuldade, é o financeiro. É a gestão financeira. Tanto no momento ali de cobrar do cliente, falar o valor da mão de obra, quanto em novas ferramentas, como gerir ali o valor, saber o que é prolabore, o que é margem de lucro. Então, também conheço algumas pessoas que fazem tudo isso muito bem. E adivinha como estão esses pintores hoje em dia? Todos muito bem. São as empresas que sobressaem. E sempre eles buscam, às vezes, justamente nos treinamentos que a gente tem aqui, eu gosto muito de ouvi-los, né? De escutar os pintores, escutar as histórias deles e vejo que justamente os que fazem tudo isso, que buscam esse conhecimento, buscam cada vez mais se aprimorar, são os que têm saído à frente. E todos eles, sem exceção, não enxergam as ferramentas como custo. E é os caras que mais buscam as melhores ferramentas. Eu não quero uma mais barata, eu quero a que vai me entregar um valor melhor, porque é o meu trabalho, é o valor do meu serviço, da minha mão de obra. E esses têm saído à frente. Então, como você disse, ressaltando, para o ano que vem, quanto mais esses profissionais mais investirem, eu acho que também, devido a essa questão do acesso à informação, mais os clientes vão se tornando exigentes, mais eles vão conseguir atender o público. Exato. E se tiver alguém que estiver nos escutando aí, estiver nos assistindo, e ainda não é pintor, não tem conhecimento com pintura, não sabe muito a parte prática ali de tudo aquilo que a gente já falou. Qual é uma dica que você daria para ele começar nessa área? É buscar o conhecimento, né? E a gente também tem esses treinamentos que eu falei anteriormente, o ABC, a gente faz também com profissional, né? Para que serve cada tipo de trincha, cada altura de rolo, porque são várias alturas, da lã natural, a lã sintética. A gente tem também esse treinamento para novos pintores, né? Inclusive já fizemos alguns até em parceria com o Senai, Que bacana. e levamos também toda a estrutura e falamos mesmo o ABC ali para formar pintores, né? Então a gente também tem essa estrutura aí. Mas aí a minha dica é realmente
A prática ela é muito importante, né? Sim. Mas essa parte teórica, para ele entender o que ele vai usar, é muito importante. Eu disse lá no começo que os pintores estão procurando mão de obra e eu gostaria de salientar isso. É um mercado que está demandando, que precisa de gente. Primeiramente, né? Não precisa simplesmente de volume, mas ele precisa de qualidade, ele precisa de qualificação, ele precisa do profissional adequado ali, o que realmente vai entregar. Porque aventureiros nós temos em todas as profissões, né? Tanto com vendedores quanto com pintores, então a gente tem em várias profissões. Mas aquele cara que realmente quer se profissionalizar, ele consegue se destacar, mas para isso ele tem que correr atrás, né? Tem que buscar e alinhar essa parte de conhecimento, essa parte teórica com a parte prática. Uma vez eu escutei algo muito interessante, eu acho que quando a pessoa está buscando esse conhecimento, ela está com um reminho na mão e está lá dentro de um barquinho remando. Só que ele precisa também colocar esse conhecimento em prática. Então é quando ele rema do outro lado. Porque se eu só praticar para os pintores, às vezes com mais experiência de prática, mas que às vezes não estão se aprimorando, porque como você disse também, o mercado ele está muito dinâmico, a própria Atlas está enxergando tudo isso e a cada ano tem mais lançamentos, mais ferramentas, mais formas diferentes de poder utilizar o produto, a ferramenta. E o pintor que não está buscando aquilo, ele está naturalmente ficando para trás. Então, além dele praticar, pintar as casas e tal, ele também precisa buscar esse conhecimento. E é onde eu acho que a canoinha vai para frente, senão a pessoa fica ali só dando volta, né? Então, por isso que é importante. E para salientar também, nós oferecemos todos esses treinamentos, tanto para quem já é profissional, para quem já entende, quanto para quem gostaria de começar. Então, você que ficou curioso, gostaria de saber como funciona tudo isso, pode nos procurar aqui na Primavera Tintas, pode pedir para falar com o Alisson. E eu sempre conto com os meus parceiros, né? Todos esses treinamentos que a gente faz, tanto a minha equipe, cada vez mais buscando essa qualificação também, para dar a consultoria adequada, quanto os nossos parceiros também sempre estão juntos. Então, hoje em dia, até a gente faz todos esses treinamentos juntamente com você, então você tem todo o conhecimento e fala muito bem de cada produto, sabe como utilizar, né? E entregar a vida útil para o produto, para a ferramenta. Isso, e eu vi que você trouxe Pai, fui obrigado a trazer Você esse foi homem. obrigado? Quem que obrigou, será? O Marrone. Falei que hoje eu sou o Marrone. Você quer mesmo que a gente cante uma música mas aqui? é claro. Eu falei, você canta, porque se eu nós. cantar, a gente tá começando agora, eu vou espantar a audiência. Vamos fazer um trechinho de um então, é? Para mostrar como é a vida do vendedor. Você tá doido? Ele busca todo esse conhecimento, mas nas horas vagas, o que o Adriano faz? Isso aqui é um hobby, né? Gosto muito de música. E nas horas vagas aí a gente dá uma treinadinha aí. Que legal. Nós vamos pra que rumo aqui? Qualquer uma? É a sua favorita, é aquela. Eu não tenho uma favorita, rapaz. Tem várias, né? São várias. Vamos tentar uma aqui assim, ó. Você mentiu quando jurava para mim fidelidade. Fui apenas um escravo da maldade. Você quis, você lutou e conseguiu. Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei. Quantas vezes o seu pranto enxuguei, por pensar que era por mim que chorava. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Não podemos seguir juntos essa estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi a fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente
pode ser feliz. Aô! Hoje aqui de Goiás tem que ter moda sertaneja. Tem que ter Primavera Tintas em Anápolis, Goiás, sem moda. E faltou algo a mais, viu? Porque enquanto você tá cantando aí, a boca chega encheu de água. Enquanto a gente tá gravando aqui é num sábado às 12h12. Saindo daqui, nós vamos ter que tomar aquela gelada, viu? Você falou brincou comigo, né? Que eu ia ser o Marrone. Manda um aí, uma chamada do Bruno e Marrone pra nós. Eita, nós, rapaz, esse homem tá pedindo Eu só tô. as... Eu pelo menos falar de nós, por um minuto ouvir voz, nem precisa me perdoar, sabe? Já não consigo entender se quem amou pra valer diz que agora tanto faz e já não me quer mais. Me diz que nunca, nunca e vai me ligar na hora que a saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. E quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, metade de mim. Deixa. Muito Aumentou bom, a vontade de muito bom. beliscar um? Mas é certeza, saindo daqui, meu amigo, eu duvido se você aí não. Deixe aí nos comentários se você também vai ficar com a vontade de tomar uma gelada depois de uma moda boa dessa. Vamos lá, Meu né? amigo, obrigado mesmo aí pela parceria de sempre. Tudo isso, eu quero deixar bem claro que a Primavera Tintas enxerga ali aquela parceria muito forte, tanto com a Atlas quanto os nossos clientes, os nossos pintores, os nossos profissionais, e desde né, que a gente está trabalhando juntos, e eu vejo isso cada vez crescendo e gerando cada vez mais conexão, que é esses treinamentos, esse contato com o pintor, ouvir, né, as necessidades, as demandas dos pintores. Às vezes eles vêm com várias dicas muito boas também. E eu acho que é uma prova também para a gente cada vez mais formar e profissionalizar, oferecer ainda mais, né, ajudá-los a ganhar ainda mais, a ter mais clientes, a ter mais obras e cada vez mais colorir esse Goiásão nosso, velho, bom, bonito e sem fronteira, né? Bom absurdo. Bom demais. Deixar uma mensagem final, tanto para os clientes, para os pintores, para as pessoas que utilizam a ferramenta. Qual é a sua consideração final aí, uma mensagem final para todo mundo? Primeiramente agradecer, né, pelo convite, pela parceria, né? A gente sabe e entende que a parceria é uma via de mão dupla, né? E a gente está nessa trajetória, né? E cada dia mais crescendo, melhorando o seu mix. Então essa parceria, a gente também sente o que a Primavera Tinta sente, a Atlas também sente, e trabalhamos para isso e melhorar cada dia mais. Para o amigo pintor, fica também meu agradecimento, porque sem vocês a Atlas não estaria aqui onde hoje nós estamos. E deixar aqui uma mensagem mesmo que pode contar com a gente, pode contar com a Atlas, e a gente está realmente trabalhando duro para a gente trazer o melhor para o profissional. Hoje, se não me falha a memória, a Atlas hoje tem 68% do mercado nacional. Então, assim, é uma margem muito grande. Sim. Mas isso envolve muita gente, não somos nós. Isso graças ao pintor. E a Atlas está preparada, né? A gente tem grandes parceiros e sempre trazendo inovações mesmo para ajudar o pintor, trazer o pintor para estar junto com a gente. Eu enxergo muito isso, ó, consideração final minha parte também. Eu enxergo muito isso, que a Atlas é quem produz ali a ferramenta adequada. A Primavera Tintas e Ferramentas é o meio para essa ferramenta chegar de fato em quem brilha, no grande artista, que são os nossos parceiros pintores. Camisa 10. A gente como se diz, só os coadjuvantes para
para tocar na cara do gol pro camisa 10 brilhar. É isso aí. E para encerrar ali o nosso episódio de hoje, muito obrigado aí, a parceria de todos. Vocês vão sempre me encontrar lá no @Primavera Tintas, no Instagram. Sempre que precisarem, pode mandar um direct lá, chamar por mim. Gostaria de falar com a Alisson, a ideia, a gente marca, vocês podem vir aqui e vamos conversar. E aonde a nossa audiência pode encontrar o Adriano em suas redes? Então, eu vou deixar para você e você coloca lá na sua rede. Eu ainda não tenho uma rede profissional, Sim. Mas eu deixo meus contatos, né? E Sim, o Alisson tem, pode procurar aqui, pode passar, tem o meu contato, o meu telefone, e o que precisarem mesmo. Talvez eu não consiga atendê-los no momento por conta de algum atendimento, mas assim que possível eu retorno. Qualquer dúvida que surgir, qualquer dica, estou disponível aí para todos. Inclusive, mais uma vez, no dia 18 estamos aí, espero todos vocês. E para poder agora encerrar com chave de ouro, pedir um Bruno Marrone, vamos onde, Jorge Mateus? Pelo amor de Deus! Maria, Jorge Mateus? Nível de exigência. Será que eu lembro algum dele? Das antigas? As melhores que tem. Meu bem, acontecer, o nosso amor morrer, quem sabe um dia vai voltar. Você fez parte de uma história, tá dentro da memória, talvez isso possa contar. Quando dois seres como nós passam por momentos assim, vai por mim, vai passar, é só um temporal. Pois nada nessa vida é maior do que o amor e uma grande paixão. Coração, traz ela de volta pra mim e deixa que tudo vai se acertar, pois ninguém pode enganar um coração que um dia jurou te amar. Aonde você será minha mulher? Te amo tanto. Isso aí tinha uns 2 dias que eu não fazia. Ela errou umas notinhas aqui, mas tá valendo, né? Eu nem vi.